E aí, galera, tô aqui, vou ler aqui um resumo aqui que eu fiz de história, vou botar alguns vidinhos aí pra galera. Primeiro eu vou começar sobre a Revolução Francesa, vou falar sobre a Revolução Francesa. Então, qual era o aspecto social da França na época? Era dividido em primeiro, segundo e terceiro estado. O primeiro estado era composto pelo clero, o segundo pela nobreza e o terceiro pela alta e pela pequena burguesia. Por isso a gente pode dizer que o terceiro estado era heterogêneo. Então, a França, antes da Revolução Francesa, a França estava passando por uma crise agrícola, financeira, gastos guerras, e o rei gastava mais do que arrecadava. Então, a França estava em grande déficit. Então, a gente pode dizer que a Revolução Francesa foi dividida em 3 etapas. Eu vou explicar as 3 aqui. Só que, então, o que eles decidiram para acabar com essa crise? O rei fez a Assembleia dos Estados Gerais. E eles pensavam, o que eles iam decidir lá? O que eles iam fazer? Porque eles não podiam cobrar impostos do primeiro nem do segundo estado, porque eles tinham privilégios, regalias e tal, então deveriam cobrar do terceiro estado. Então nessa Assembleia tinha representantes dos 3 estados. Só que lá gerou uma polêmica, eles pensaram assim: o voto seria por pessoa ou por estado? Se fosse por estado, o primeiro ia ganhar, porque o primeiro sempre estava com o segundo. Se fosse por pessoa, o terceiro estado ia ganhar, porque ele tinha mais população. Então o terceiro estado reivindica o voto por pessoa, mas o rei nega. Isso descontenta o terceiro estado, por isso eles resolvem fazer revolução. Aí que surge a Revolução Francesa. Então eles pegam armas, vão pra rua e tal. Aí começa a primeira etapa, que é a Assembleia Nacional Constituinte. Foi o seguinte: movido pelo iluminismo, né, eles fazem essa Assembleia Nacional Constituinte. E na Assembleia Nacional Constituinte, já falei que eles foram pra rua com armas e tal. Aí tem alguns acontecimentos. Foi a queda da Bastilha, que foi a destruição. Eles destruíram lá a Bastilha, que era uma prisão famosa na França. E essa prisão determinava o poder do rei, né? Então eles destruíram a prisão, querendo dizer que o rei não tinha poder nenhum. Então o rei fica meio que encurralado. O que o rei faz? O rei pede ajuda às monarquias vizinhas para conter a revolução. Daí surge o exército contra a revolução, que era o exército das monarquias vizinhas da França, né, para tentar conter a revolução. E o rei tenta fugir, por isso o rei é tido como traidor e o rei fica preso. Tá. Aí, nessa Assembleia Nacional Constituinte, surgem algumas medidas. O terceiro estado faz algumas medidas iluministas. Dentre elas são o fim do feudalismo, a liberdade de comércio, a declaração dos direitos humanos. Aí eles, sei lá, põem a república, aí vira república, saiu da monarquia e virou república. Aí a gente agora vai falar do segundo, que é a convenção. Então, a república era governada pela essa convenção. E essa convenção era governada pelos jacobinos, que eram a baixa burguesia. Na França, na época, existiam jacobinos e girondinos. Os girondinos eram a alta burguesia e os jacobinos eram a baixa burguesia. Eu penso assim, tipo, girondinos começa com G grande, então alta burguesia, só para não confundir e tal. Então, girondinos, alta burguesia e os jacobinos, baixa burguesia. Os jacobinos dominavam a convenção, que a convenção dominava a república. Assim eles dominavam a França, entendeu? Aí surgiu um comitê para garantir o sucesso da revolução. Esse comitê era liderado por Danton, sei lá como é que é o nome do cara. E depois que Danton morreu, Robespierre passou a dominar esse comitê. O nome desse comitê era Comitê da Salvação Pública, que era para garantir o sucesso da revolução. E nesse comitê surgiu uma nova constituição, que além do fim do feudalismo, liberdade de comércio, também foi instituída a escola pública e o voto censitário. Só que aí depois de um tempo, o líder dos jacobinos foi assassinado. Ele foi assassinado e começou o período de terror. Quem fosse contra a revolução seria morto na guilhotina. Aí foi guilhotina pra lá, guilhotina pra cá, muita gente morrendo, blá blá blá. Aí os jacobinos
ficaram, sei lá, eles brigavam eles brigavam um com os outros, aí surgiam brigas e tal. Aí eles não estavam mais de acordo, eles não estavam mais em união, porque eles começaram a brigar. Então eles se enfraqueceram. Foi aí que os girondinos, que é a alta burguesia, dá um golpe no dia 9, o golpe foi conhecido como 9 de Tremedor. Aí quem passou a governar a França passou a ser os girondinos. Agora vem a terceira etapa da Revolução Francesa, que é o Diretório. Então, a primeira Assembleia Nacional Constituinte, segunda Convenção e terceiro Diretório. Na terceira etapa da Revolução Francesa, os girondinos assumem o poder. Só que eu não tenho muito bem a matéria do diretório no meu caderno, então não sei direito, não vou falar tipo final. Aí os girondinos fazem uma aliança lá com o Napoleão, aí surgiu outro golpe de Estado, que foi de Napoleão. Aí eu vou postar um vídeo daqui a pouco sobre a Era Napoleônica. Valeu, galera!